E aí galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o fundo Habit 11, tá? É um fundo de papel do tipo High Yield. Vocês vão perceber aqui no decorrer do vídeo que existem várias semelhanças, né, desse fundo aqui com o próprio HCTR e o DEVA, né, que são fundos aí com bastante alocação em multipropriedade e loteamento. Inclusive a própria taxa média da carteira do Habit 11 se assemelha bastante com a do HCTR, tá? Inclusive é por isso que eu coloquei essa thumb chamativa, né? Um fundo que se propõe a fazer o que o HCTR faz, só que sem, né, aquele CRI, circuito de compra, sem essa operação tão problemática que nós já conhecemos, na minha visão é o Habit 11, tá? Inclusive ele também está sendo negociado com desconto bem interessante. Então eu vejo muitas similaridades entre os dois, claro, existem várias diferenças que eu vou comentar aqui com vocês durante o vídeo, mas para quem gosta de fundos high yield, né, de fundos que expõem aí a um risco maior em contraponto a um rendimento maior, talvez o Habit 11 seja a sua pedida, beleza? Lembra a todos que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas tão somente uma análise do relatório gerencial e dos resultados que esse fundo apresentou ao longo do tempo, beleza? Bom, primeiro eu quero trazer para vocês aqui os indicadores fundamentalistas desse fundo, né? Percebam que ele tem uma liquidez diária interessante, né? Próximo de 20 mil negociações. Ele pagou um último rendimento de R$ 1,20, o que corresponde na cota de hoje a um dividend yield de 1,37%, um dividendo extremamente alto, né? Muito próximo aí do HCTR, salvo engano até um pouco acima, tá? Isso acontece, claro, né? Não apenas pelo rendimento que ele paga, mas sobretudo pelo valor que ele está sendo negociado hoje, tá? R$ 85,03, porque esse é um valor de fato muito descontado, tá? Percebam que com base no patrimônio líquido dele, né, algo em torno de 810 milhões de reais, nós temos uma relação PVP de 0,85, ou seja, esse fundo está com um desconto de 15% em relação ao seu valor patrimonial, tá? Então, assim, ele não tem aquele desconto grotesco que o HCTR tem hoje, de aproximadamente 40%, né? Claro, pelos motivos que a gente já conversou no último vídeo, mas ele também tem um potencial de upside, dado aqui esse desconto em relação ao seu valor patrimonial, tá? Aqui a gente tem um pouquinho do gráfico de preços, né? Percebam que nos últimos 12 meses ele teve uma queda de quase 18%, tá? Uma queda bem significativa. Os fundos sofreram muito, né, com essa alta da Selic aí há mais ou menos um ano e meio atrás e vem sofrendo até hoje, tá? Então, enquanto a Selic permanecer em patamares elevados, né, acima dos 2 dígitos, os fundos imobiliários vão sofrer. Tá? É natural que isso aconteça. Eu expliquei para vocês já o porquê disso acontecer, né, nos últimos vídeos do canal, recomendo que você assista, mas a grosso modo, né, trazendo aí apenas uma visão superficial, isso acontece muito por conta, né, da atratividade da renda fixa. Quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, a renda fixa passa a ter um risco-retorno mais interessante do que um fundo imobiliário. Então, por consequência, acaba ocorrendo essa migração da renda variável para a renda fixa e, com isso, a redução da cota, tá? Agora, olhando um pouquinho aqui o relatório gerencial do fundo, tá, gente? Destaquei algumas informações e aí talvez a que mais me incomoda aqui no Habit 11, tá? Que são as taxas, tá? Talvez seja um dos fundos aí com as maiores taxas que eu já vi, tá? A gente está falando de 1,26% de gestão e administração, tá? Que já é uma taxa altíssima. E além disso, a gente ainda tem a taxa de performance de 20% do QCD, 100% do CDI. Tá? Então a gente está falando aí de uma taxa que realmente está bem acima da média dos seus pares, né? Acima da média do mercado. E isso, sem dúvida, compromete demais o resultado do fundo, né? Porque, por consequência, as despesas dele acabam sendo mais elevadas e acaba reduzindo o valor a ser distribuído. Tá? Então, esse aqui certamente é um dos pontos que mais me incomodam aqui nesse fundo. Eu acho importante que você tenha essa consciência, tá bom? Agora aqui embaixo, pessoal, tem as movimentações que ele realizou. Inclusive, se você se interessar por esse fundo e quiser estudar mais, recomendo que você leia todas essas movimentações separadamente, tá? Isso aqui é importante para a gente entender para onde a gestão está direcionando o fundo, né? Aqui eu destaquei um pouquinho dos dados do DRE. Então vejam só, né? Eu destaquei aqui os juros e a correção monetária. Vejam que desde setembro de 22 a receita proveniente de juros vem aumentando consistentemente, né? Saiu de 6 milhões e 58 mil para 6 milhões e 100, 6 milhões e 200, 6 milhões e 300 e agora 6 milhões e 600. Isso aqui é bem positivo, tá? E aqui a atualização monetária também, né? O fundo sofreu bastante aqui nos meses de setembro e outubro, quando nós tivemos aí uma deflação, né?
assim como vários fundos de papel aí tiveram uma redução nos seus dividendos pagos, mas desde então, desde outubro, ele vem aumentando consistentemente, né, de 300 mil para 1,5 milhão, para 2,5 milhões e agora para 3 milhões, tá? E aqui, pessoal, acabei não destacando, eu vou destacar agora para vocês, as despesas do fundo, que são aquelas provenientes das taxas de administração, de gestão e de performance, tá? Então é algo realmente bem ruim, né? Vejam que agora no mês de janeiro teve uma redução aí de quase 900 mil reais do resultado que ele poderia distribuir, né, ou mesmo fazer de reserva. Percebo que ele teve um resultado de 9 milhões e meio e distribuiu exatamente 9 milhões e meio que ele teve, né? Então, esse valor da despesa, claro, teria que existir, mas talvez pudesse ser um pouco menor do que esse aqui que a gente registrou, tá? E aqui embaixo, pessoal, destaquei um pouquinho para vocês das características desse fundo e algumas delas se assemelham bastante ao HCTR, tá? Então vejam só, ele tem 44% em loteamento, 24% em multipropriedade, ele tem 8% em CRIs concentrados, tá? 19% em incorporação e 5% em outros, tá? Então vejam só, no caso do HCTR, né, eu estou usando bastante ele como base, porque é um fundo que tem sofrido bastante. Eu trouxe no canal aí já várias vezes no último mês, né? Então acho que está fresco na nossa memória. O HCTR ele tem a maior parte, acho que 45% em multipropriedade, não em loteamento, tá? Então basicamente tem essa inversão aqui no Habit 11, tá? É um fundo que volta mais sim para a parte de loteamento. Aqui a gente tem a distribuição por securitizadora. Importante dizer, né? Ele tem aqui 4,7% em outros fundos imobiliários. Vocês sabem que eu gosto de fundos de papel que investem em papel, que não compram outros fundos, tá? Mas no caso desse, né, a gente percebe que é uma porcentagem bem pequena em relação ao PL, ou seja, não tem um peso muito grande na carteira. Então isso aqui é um ponto positivo na minha visão. Aqui a gente tem um pouquinho das taxas e do cupom médio, né? Vejam só, quase 80% do PL do Habit está atrelado ao IPCA, ou seja, é um fundo majoritariamente de inflação, com um cupom médio de 10,61%. Olha só que interessante, né? Lembro a todos que o HCTR tem um cupom médio de 10,2,3, salvo engano, tá? Então vejam que até aqui na taxa média ele se assemelha bastante em relação ao HCTR. Ele tem também aí 6% em INCC mais 12,15 e 4% em CDI mais 4,97, tá? Aqui a gente tem a distribuição por região, né? Percebam que ele é bem diversificado nesse aspecto, apesar da concentração natural aqui nesses estados, né, de São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Porém, aqui ele também tem vários outros estados, sobretudo do Nordeste, tá? Então é um fundo bem diversificado do ponto de vista de região. Beleza? Aqui a gente tem um pouquinho do portfólio de CRIs desse fundo, tá? E eu destaquei esse CRI Infinity por conta do LTV dessa cota subordinada que ele tem, tá? Vejam só, é um LTV de 108%, né, pessoal? Se vocês assistiram aí os últimos vídeos, vocês sabem o que isso significa, né? Mas para quem não assistiu ainda, um LTV de 100% significa que o devedor colocou na operação exatamente o mesmo valor que ele tomou como empréstimo. Como esse LTV está acima de 100%, significa que o valor que ele colocou como garantia é menor do que o valor que ele tomou como empréstimo. Ou seja, numa possível execução aí, né, desse CRI, se acontecer algum problema nessa operação, o fundo teria um prejuízo aí, tá, de cerca de 8%, né? Claro, analisando tão somente aqui o LTV, tá? Porém, por outro lado, quando a gente analisa o restante da carteira, vejam que são LTVs excelentes, né? Abaixo de 50%, ou seja, a maior parte aqui tem garantias no dobro do valor, tá? E olhando para a média geral seria de 48%, então isso aqui é um ponto bem positivo do Habit 11 que eu gosto bastante, tá? E para finalizar o vídeo, pessoal, não vou ler todas as operações aqui, mas achei legal destacar um pouquinho da carteira de fundos imobiliários, né? Vejam que ele tem aí 1,21% no fundo RBRY, tá? Um fundo que eu gosto, até acho ele bem interessante. Vem de encontro aqui com o que esse fundo propõe, né? Acho que tem coerência nessa escolha. E ele tem também aqui outras posições bem pequenas, né? Em outros fundos aqui, como o NCRI, o VGIP, o CVPR, o HREC e o ARCT11, que na verdade nem é mais ARCT11, né? Houve uma alteração dessa sigla aqui. Aqui ele separa também, né, os CRIs corporativos deles, que são aqueles mais concentrados, que são basicamente esses 4 aqui, né, que juntos correspondem a 10,40% do PL, tá? Então percebam que a maior parte, de fato, do portfólio desse fundo são em operações pulverizadas, né, em CRIs pulverizados, tá? Essa é uma característica importante aqui do Habit 11. Gente, eu acho que é isso, tá?
Eu acho que deu para mostrar para vocês bastante das semelhanças e das diferenças entre ele e o HCTR, né? Vejo com bons olhos aqui os indicadores dele, o potencial de upside que ele tem por conta do valor da cota que está sendo negociado hoje, né? A R$ 85. Porém, aqui algo que joga bastante contra, que a gestão precisava rever isso aqui, sem dúvida alguma, é essa taxa absurda aqui, que acaba comprometendo os resultados a serem distribuídos, tá? Gente, se você curtiu esse conteúdo, considere se inscrever aí no canal, dá um like no vídeo e ajuda o canal a crescer ainda mais, beleza? Conto com o apoio de vocês. Valeu, gente!